Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, os funcionários, as pessoas que nos acompanham. Eu vou tratar de um tema bem técnico, então talvez até tenha que falar novamente para as pessoas poderem acompanhar. Eu aproveitei o feriado para estudar a reforma administrativa que foi apresentada pelo presidente da República ao Congresso Nacional. E, muito embora eu entenda que foi uma reforma, com todo respeito ao governador do estado, mais inteligente que a aqui de São Paulo, porque aqui em São Paulo reuniram-se muitos temas que são incongruentes, e na esfera federal eles elegeram um assunto único. Então, do ponto de vista de estratégia, né, de técnica legislativa, foi uma reforma mais inteligente. Houve alguns pontos que me preocuparam sobremaneira. Por quê? Porque se os senhores buscarem todas as minhas manifestações em plenário, em redes sociais, inclusive até propostas legislativas apresentadas na casa, perceberão que eu sou uma árdua defensora do teto constitucional em termos de remuneração do funcionalismo público ou mesmo de ações, de atividades que formalmente podem não ser reconhecidas como de funcionário público, mas, do ponto de vista do mérito, são. Na CPI das quarteirizações, eu tenho insistido, por exemplo, que os funcionários das OSs, sobretudo aquelas OSs que recebem, que vivem quase que exclusivamente do dinheiro público, precisam, né, em termos de remuneração, ter respeitado o teto constitucional. Tá, então qual é o problema? O problema é que a reforma administrativa que o presidente da República enviou ao Congresso excepciona de maneira muito preocupante o teto constitucional. Excepciona para civis, excepciona para militares. E eu entendo que isso é um erro, tanto no que concerne aos civis, como no que concerne aos militares. Então, o artigo da Constituição Federal que trata do teto constitucional é o artigo 37, inciso 11. Quando os senhores pegarem a reforma para estudar e olharem o artigo 37, inciso 11, perceberão que neste inciso não houve mudança. Mas houve mudanças em outros incisos que dizem respeito ao inciso 11. Então, por exemplo, atualmente, o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal diz o seguinte: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Então, esse inciso 16, que permite, por exemplo, né, cumular um cargo público com cargo de professor, um cargo público com cargo de cientista, né, 2 cargos de profissionais de saúde, hoje ele é explícito no sentido de que essa cumulação deve observar o teto, ou seja, a soma do salário do cargo público que a pessoa exerce, mas a soma do salário de professor numa instituição pública não pode ultrapassar o teto. A mesma coisa com relação a 2 cargos de profissionais de saúde. Tá? Isso hoje é norma clara na Constituição e, infelizmente, não são raros os casos em que essa determinação constitucional não é observada. Pois bem, na reforma, o inciso 16, que, como eu disse aos senhores, mesmo em caso de cumulação, determina a observância do teto, passa a instituir o seguinte: é vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, inclusive a acumulação de cargos públicos, para os servidores ocupantes de cargos típicos de Estado ou durante o período de experiência, a não ser que, né, se esteja falando do exercício da docência ou de atividade própria de profissional de saúde. É autorizada a acumulação remunerada de cargo para servidores não ocupantes de cargo típico de Estado, quando houver compatibilidade de horários e não houver conflito de interesses. Esse inciso 16, ele é importantíssimo para limitar a remuneração dos funcionários que prestam serviço público. Quando os senhores lerem
comparativamente o atual texto do 16 com o texto proposto, perceberão que a referência feita ao inciso 11, que trata do teto, não existe mais. Então, eu não sei se foi propositalmente, eu não sei se foi um erro, né, sob o ponto de vista da redação, os assessores não entenderam bem, não explicaram bem. Eu só sei que, nesse ponto, a reforma é inadmissível. Ela é inadmissível, sobretudo num país, né, com carência de recursos, com uma população carente de investimentos. Nós não podemos admitir que se ultrapasse o teto constitucional. Vejam, senhores, que eu não estou implicando com os funcionários públicos em geral. Eu estou denunciando que se está, por meio de uma reforma que visa enxugar o Estado, acabando com um limite importantíssimo para a saúde das finanças públicas. Meu tempo estourou, eu vou me reinscrever porque eu preciso seguir nessa análise. Obrigada, senhor presidente. Posso continuar? Pois bem. Deputada Janaína, Vossa Excelência pode continuar fazendo uso da palavra. Obrigada, presidente. Pois bem, além de ter essa exceção, né, em termos do respeito ao teto, no artigo 16, a reforma também inova de maneira assustadora, quando fala da cumulação de cargos para os militares. Vejam, senhores, e todos são testemunhas, né? Eu não tenho preconceito nenhum com nenhuma carreira, mas eu também não acho justo, né, que haja, né, tratamentos diferenciados. E aqui, a bem da verdade, estão excepcionando o teto para todo mundo. No artigo 142, hoje, o inciso 8 é muito claro ao permitir, ao conceder aos militares todos os direitos trabalhistas que são concedidos aos civis. Férias, né, licença maternidade, licença paternidade, isso é muito justo. E no final, fala-se, né, que tudo será em observância ao teto constitucional. Pois bem, esse pedacinho do inciso 8º do 142 foi retirado. A mesma coisa quando no inciso 3º do parágrafo 3º se fala da atividade, da possibilidade de cumulação de cargos do militar na ativa. Quando nós fazemos a leitura conjunta desse dispositivo com o artigo 16, que está sendo modificado, percebemos que na reforma administrativa que vem para enxugar a máquina pública, para corrigir, né, as finanças públicas, está claramente se afastando o dever de observar o teto constitucional na hora de remunerar um militar que esteja na ativa e vai assumir um cargo, por exemplo, num ministério ou em qualquer outro órgão público. Isso não está certo. Isso não está certo porque o Brasil não tem condições, e isso não está certo porque a reforma está sendo anunciada como uma reforma de enxugamento. E existem aqui os tais jabutis que vão beneficiar justamente os servidores que estão no topo. Os senhores já me viram nessa tribuna várias vezes elogiar o ministro Guedes, defender o ministro Guedes. Mas esta semana ele me decepcionou, quando ele disse que quem está no topo ganha pouco. Eu entendi o que ele quis dizer, que o mercado paga melhor. Então vai para o mercado. Porque eu não aguento ouvir gente que tem a garantia de um salário alto no fim do mês, utilizar esse argumento de que, se eu estivesse na iniciativa privada, desculpa, a iniciativa privada é risco. Quem está na iniciativa privada não tem certeza que o seu salário, seja grande ou seja pequeno, vai ser depositado no fim do mês. Então, se o ministro do TCU, que foi o exemplo que o ministro Guedes deu, está sendo remunerado aquém da sua capacidade, ele que saia do TCU e vá para o setor privado.
Eu fiz esse estudo aqui da reforma no feriado. Liguei para alguns deputados federais que foram infernizar a sua assessoria no feriado. Eu acho que o povo me odeia. Todo mundo falou, será que você está entendendo certo, Janaína? Será que... Eu falei, eu já li isso aqui 3 vezes, não é possível. Quando eu pego a minha interpretação do texto com essa fala dessa semana do ministro, eu, de certa forma, concluo que a minha interpretação estava correta. Porque veio uma reforma para enxugar, para tirar direitos de vários servidores, né? Licença-prêmio e outros tantos, mas quem está no topo, quem já ganha o teto, vai poder ganhar mais. Isso não é justo e eu não vou ficar calada. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.